Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio traz um tema fascinante e que vem despertando o interesse cada vez maior das pessoas, que é sobre a cremação. O que diz, o que informa a doutrina espírita sobre este assunto? O porquê é recomendável um tempo de espera de 72 horas em média para cremar o corpo? E o espírito, ele sofre quando o seu corpo está sendo cremado? Bem, essas e outras questões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre cremação na visão espírita, aqui junto conosco, nosso convidado, nosso amigo Paulo Brum. Paulo, que alegria, satisfação de receber no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. É um prazer novamente estar aqui novamente nessa casa. Ai, que bom. Paulo, falar de um tema, Paulo, que vem despertando o interesse cada vez mais das pessoas, que é sobre cremação. E para nós iniciarmos, Paulo, o que se entende por cremação? Bom, a cremação nada mais é do que queimar, né, o cadáver, ou reduzir a cinza esse cadáver. E essas cinzas, depois elas são colocadas numa urna, essa urna é entregue aos familiares, né, e esses familiares vão proceder ao sepultamento ou vão espalhar em um determinado local, conforme a sua vontade, né. Agora, a cremação, ela tem implicações sociológicas, a cremação ela tem implicações jurídicas, éticas e religiosas, né? Por isso ela diz respeito a todos nós, né? Por quê? Porque todos nós, de acordo com as leis da natureza, nós vamos desencarnar um dia, né? E por isso nós temos que estar mais ou menos a par dessas situações, né? Quando a gente estuda o comportamento do homem através dos milênios, a gente observa uma nítida preocupação que o homem sempre teve com o seu futuro após a morte, né? E a cremação é um dos recursos mais antigos de que se tem notícia, tá? A cremação ela predominava nos povos antigos, era uma coisa corriqueira, era uma coisa bem comum, tá? Predominava essa crença por quê? Porque ao queimar o cadáver, eles achavam que queimando o cadáver também seriam queimados todas as impurezas, todos os defeitos que a pessoa tinha, e iria se libertar mais rapidamente do corpo, né? E iria para o céu num estado de pureza, né? Mais tarde, alguns povos adotaram essa prática da cremação para rituais fúnebres, como foi, por exemplo, na época dos gregos, né, que eles começaram a cremar os seus cadáveres lá por volta do ano de 1000 a.C., né? Os romanos adotaram essa mesma prática lá pelo ano de 700 a.C., tá? Em ambas essas civilizações, tanto os gregos quanto os romanos, a cremação ela era considerada um destino nobre, né? Era para os mortos, no caso, né? O sepultamento ele era reservado para aquelas pessoas que eram homicidas, para aquelas pessoas que eram assassinas, para aquelas pessoas que cometiam suicídio. Para esses era reservado, no caso, o sepultamento, né? Com o advento do cristianismo, quando surgiu o cristianismo, houve uma nova mentalidade, né? Houve uma nova influência novamente nos costumes, tanto cultural quanto religioso, né? E na tentativa de solidificar o cristianismo, o que aconteceu? A igreja promoveu assim uma intensa campanha para abolir a cremação, que era uma coisa comum da época, né? Por considerá-la bárbara e por considerá-la pagã. Então aí foram se estabelecendo dogmas. E dentro desses dogmas, nós temos dois que são os mais importantes, que é o dogma da ressurreição, né? E o dogma da existência de um local determinado, aonde seria colocado o corpo após a morte, né? Desde então, o sepultamento passou a ser a prática mais comum, digamos assim, de acomodar as pessoas que desencarnavam, né? Para se ter uma ideia, o Código de Direito Canônico da época do clero, ele era muito claro, né? Ele dizia que todo aquele que antes de morrer deixasse
escrito ou mandasse cremar o seu corpo, ele estava, digamos assim, ficava privado de sepulturas eclesiásticas. Não recebia, não eram, digamos assim, rezadas missas pela sua alma, né? E nenhum outro ofício fúnebre, né? Com isso surgiu o que nós chamamos de necrolatria. O que é, em resumo, essa necrolatria? Essa necrolatria nada mais é do que o cultivo aos mortos, as visitas aos cemitérios que as pessoas fazem, né? Isso aí teve origem com esses dogmas da ressurreição, né, que a Igreja Católica empregou na época, e foram obrigados então a sepultar, né, as pessoas. Só a partir do ano de 1963, lá vai mais de 50 anos, né, é que o Vaticano, através do Papa Paulo VI, né, apresentou uma pequena abertura, quando ele disse que não condenava, né, que não era contra, no caso, a cremação, mas continuava, mesmo assim, a indicar para os seus fiéis a sepultura normal, né? Então, mais ou menos a respeito de cremação, do que é, qual foi a sua origem, mais ou menos é por aí, né? Dentro do que a gente pesquisa na história, que a gente... E a gente vê que não é uma coisa nova, né? Não, é uma coisa muito antiga. Bem antiga. É uma coisa muito antiga, né? Era, como a gente que foi se transformando também ao longo... Exatamente, né? E, claro, depois, para te ter uma ideia, assim, ó, nos povos do Oriente era comum a cremação. Nós aqui, o povo ocidental, que é mais pelo sepultamento, no caso, né? Mas os orientais, como eles são muito desapegados às coisas, muito religiosos, então eles optam mais pela cremação, no caso. Paulo, e inumação? O que é inumação? Bom, a inumação é o processo contrário. A inumação nada mais é do que o sepultamento do cadáver, né, em campos, geralmente no cemitério das grandes cidades. Tá? Então a inumação seria o sepultamento comum, que é o que acontece mais usualmente, né? É a inumação, no caso, que é o sepultamento normal. Né? Tanto faz ser na terra como ser colocado, né, em gavetas. Né? Aí se chama inumação. Tá? Certo, Paulo. E qual é a visão espírita sobre a cremação? O que diz, o que informa a doutrina espírita sobre a cremação? Bom, a nossa doutrina, a doutrina espírita, né, como um consolador prometido, né, por Jesus, ela não poderia de maneira nenhuma se abster, né, de um estudo, de uma prática que ainda é palco de muitas discussões entre todos os espiritualistas que a gente vê, né, porque a cremação ela é muito discutida, né, bem discutida. Muito discutida. Então, assim, a doutrina baseada na razão e procurando estabelecer relações lógicas, sem ficar apegada a dogmas ou a superstições, o espiritismo ele vem simplesmente nos dar uma orientação, clarear o nosso caminho daqueles que querem, o que desconhecem e querem, no caso, o processo da cremação. Como é que funciona o processo da cremação, né? Porque nós sabemos que a nossa doutrina não faz apologia ao corpo físico, né? Ela não idolatra o corpo físico, mas também não despreza o nosso corpo físico. Nós sabemos da importância que ele tem. Ela apenas dá a importância que nós temos o corpo físico, a importância que ele merece ser dado, nada mais do que isso, né? Porque para a doutrina, para o espiritismo, nós não somos, digamos, corpos com espíritos dentro. Somos, isso sim, espíritos revestidos temporariamente, né, de um corpo físico, com um único objetivo, que é a nossa evolução moral e a nossa evolução intelectual, né? Porque se nós analisarmos, o nosso corpo físico é como uma peça de roupa, nada mais do que isso, né? Nós temos que preservar naturalmente o máximo para que ele dure bastante, para que ele não seja útil o maior tempo possível. Nós temos essa obrigação, né? Agora, como o corpo físico ele nada mais é do que como uma vestimenta de uma roupa, o que acontece quando uma roupa está ficando velha? A gente simplesmente se desfaz dela e toma uma outra, né? E é assim que funciona. Então, a partir desse momento, né, em que a gente desencarna, nós vamos passar para a espiritualidade, que posteriormente nós vamos reencarnar novamente, mas num outro
corpo físico, num outro corpo físico, né? Uma outra vestimenta, conforme tu nos relata. Exatamente, né? Então, o corpo físico ele é importante para que o espírito possa se manifestar aqui na Terra, né? Senão o espírito não tem como se manifestar a não ser através da reencarnação, tendo um corpo físico, né? Então, à medida que a partir do momento em que o espírito se desliga do corpo, esse deixa de ser importante. Tanto faz, né, para o corpo ser cremado ou o corpo ser sepultado, não faz a menor diferença, né? Agora, se nós olharmos nas obras básicas e lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos fala lá nas questões de 163 a 165, ele aborda a problemática que nós temos, todos nós, da perturbação após a separação da alma do corpo, né? E essa problemática ele é mais evidente quando as pessoas são mais apegadas às coisas físicas, às coisas materiais, né? Então isso aí é um problema que realmente vai nos atrapalhar um pouco, esse apego à matéria, apego às coisas materiais, né? Por quê? Kardec nos diz o seguinte, que não havendo ainda um completo desprendimento do perispírito, o que acontece? O ser ele se mantém ligado ainda ao seu corpo, né? Não se dando conta que ele já está liberto, que ele já não precisa mais daquele corpo, né? Então, quanto mais apegado, mais difícil é esse desprendimento, né? E lá na questão 155, né, no seu comentário, Kardec nos diz que naqueles indivíduos onde toda a sua vida foi material, onde toda a sua vida foi sensual, esse desligamento do perispírito ele pode durar dias, pode durar meses, pode durar anos, né? Então vai depender da nossa vivência aqui na Terra, porque nós como individualidades, né, cada um tem um determinado padrão evolutivo, nós não estamos todos num patamar, né? Então, no caso, quanto mais material for a criatura, mais apegado ao corpo físico, né, maior vai ser também no momento do desencarne, né, o apego ao corpo do corpo físico. Conforme diz, pode ser de dias, meses até anos. Dependendo da situação, né, Madeira? Nós vamos encontrar no livro Esculturas do Além, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, pelo irmão X, e aí ele nos fala a respeito da cremação. E o irmão X, nessa obra, ele nos diz o seguinte, que o problema da cremação, né, ela deveria merecer um estudo mais demorado, um estudo mais tranquilo, né, que ainda tem muito caminho para a gente percorrer, né, nós, o homem comum, antes de nós beneficiarmos com a verdadeira morte, né? Que para muitos de nós o túmulo, diz ele, né, é uma passagem especial, em cujas portas muitos adormecem por tempo indeterminado, criando força para passar para o outro lado, tá? Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque a doutrina ela não é contra a cremação, né? Porque ela é uma doutrina de liberdade, mas claro, antes de tudo uma doutrina de esclarecimento e de conscientização. O que o Espiritismo nos faz? Ele nos recomenda, né, uma cautela para aqueles que venham, no caso, adotar tal procedimento, né? Porque a gente sabe que a disposição que a gente faz do corpo ou dos órgãos é uma coisa de foro íntimo, nós temos essa liberdade, né? E não importa, para nós, não importa o que façam com o nosso corpo, o importante é que o que nós estamos fazendo com a nossa alma. Né? Paulo, e dentro dessa recomendação, a doutrina espírita também ela recomenda um tempo de espera de 72 horas em média para a cremação do corpo físico. Paulo, por que esse tempo de espera de 72 horas em média para cremar o corpo? Essa recomendação foi dada pelo Espírito Emmanuel, né? Ele se encontra lá no livro Consolador, na pergunta 151, que é uma psicografia também de Chico Xavier. Nos diz Emmanuel o seguinte, que no momento da cremação, nós devemos exercer uma piedade, né, com o nosso cadáver, esperando um tempo maior, dar um prazo maior, antes de destruir, né? Porque, de certo modo,
sempre existem, digamos assim, ecos de sensibilidade. Sempre ficam ecos de sensibilidade entre o espírito e o corpo físico. Claro. Nas primeiras horas do desencarne. Tá? Então, uns se desprendem mais rápido, outros demoram mais um pouco. Tá? Então, a separação ela não é igual para todos. Isso vai depender muito do nosso conhecimento, vai depender muito do nosso patamar evolutivo. Né? Uns têm mais consciência e se desprendem rapidamente, outros não, né? Que não têm o conhecimento das coisas espirituais, são muito apegados às coisas materiais, vão demorar mais. Né? Então aí vai surgir um problema, né? Um problema. Então ele recomenda isso, no mínimo 72 horas. Isso aí é uma média, não quer dizer que tem 72 horas. Né? É uma média. Para quê? Para que nesse espaço geralmente se dê a oportunidade para que ocorra realmente o desencarne, que o espírito realmente se afaste do corpo físico, né? Para que esse desencarne possa se completar, porque o morrer não é o problema, a gente sabe, o problema é a gente desencarnar. A gente desencarnar. Isso aí que é complicado. Morrer é fácil. Morrer é fácil. O desencarnar que é o difícil, a gente desencarnar das coisas que a gente é apegado, né? Aí é difícil mesmo, é difícil que as pessoas ficam apegadas, e a gente tem depoimentos de espíritos a esse respeito, né? A gente que trabalha em mesas mediúnicas, a gente sabe, né? Até com respeito à cremação, né? Os espíritos que vêm apavorados, né? Isso, dão seu depoimento a esse respeito. Dão seu depoimento, assim, tem pessoas espíritos que chegam na mesa e pedem, desesperado, que não queime o seu corpo. O que estão fazendo? Por que vão queimar? Imploram, né? Quer dizer, não tem esse contar. E para o espírito, esse lado é complicado. Né? É complicado. E aproveitando essa tua deixa, Paulo, te pergunto, né? O espírito desencarnado, ele poderá sofrer quando o seu corpo físico, né, está sendo cremado? O espírito desencarnado poderá sofrer quando o seu corpo está sendo cremado? Tudo é uma questão evolutiva, como a gente estava comentando. Porque se a gente pensar assim, se o espírito já está totalmente desencarnado, né, não teria por que nós poderíamos concluir, né, que tudo que fizesse, tudo que fosse feito com o seu corpo não ia afetar a ele de maneira nenhuma. Ele já está desencarnado, ele não está preso ali, né? Mas as coisas não são bem assim, né? Porque o espírito, mesmo liberto do corpo físico, mesmo liberto da matéria, ele continua a pensar, ele continua a ter desejos, ele continua a ter sentimentos, né? E para aqueles que ainda não estão totalmente espiritualizados, né, os apegados, como a gente fala, e apegados inclusive ao seu corpo, né, o que acontece? A morte não impede que o pensamento, né, que o pensamento do espírito esteja concentrado ainda no seu corpo físico. Então o que acontece? Como o espírito e o corpo eles tiveram um período muito grande juntos, viveram, sei lá, 50 anos, 60 anos até o desencarne, né? Então existem esses elos, né, de sensibilidade entre os dois. E dependendo da nossa condição evolutiva, isso aí se torna mais ou menos difícil de separar isso aí, né? Porque a gente sabe que embora o corpo, né, ele não transmite nenhuma sensação física, no caso, para o espírito, né? Mas essa impressão do acontecido, né, pode surgir problemas. Agora, se o espírito ele está realmente desencarnado, for um espírito, né, que já tem conhecimento das coisas materiais, levou uma vida tranquila, para ele não vai fazer a mínima diferença. É uma questão pessoal, é individual, porque cada um é um. Nós somos individualidades, cada caso é um caso. Perfeito. Paulo, no caso da pessoa que não optou pela cremação, ela quando estava encarnada, ela estava viva, né? Ela nunca deixou nada escrito, nunca declarou para o seu familiar que queria que seu corpo fosse cremado. Mas ao desencarnar, a sua família optou em cremar o seu corpo. Este ato trará algumas consequências para o espírito desencarnado que não havia optado pela cremação? Mas a família optou. A família optou, exatamente. Pode trazer, sim. Pode.
né? Mas é como voltamos mais uma vez, a gente bate sempre nessa tecla, de cada caso é um caso e depende do estado evolutivo. Certo. Né? Se esse espírito já tiver, né, um determinado conhecimento das coisas espirituais, ele não vai dar a mínima importância. O que a família vai fazer, porque de repente ele nem está mais ali. E pouco importa também o que vão fazer com o corpo, né? De repente ele já desencarnou, né? Ele já nem está perto do corpo, já até se mandou, nem está ali na volta. Agora, se ele é um espírito apegado às coisas materiais, né? O que vai acontecer? Ele muitas vezes não se deu conta que já desencarnou. Ele não se deu conta que morreu. Tá? Então, aí, nesse caso, Madeira, ele pode sofrer, digamos assim, por dois motivos. O primeiro motivo pela família, digamos assim, né, que não satisfeita com o passamento, com a sua morte, que ele ainda não entendeu, né, ainda manda cremar o seu corpo. Então ele começa a sofrer, porque o espírito, ele no momento que o desencarne, né, e ele fica por ali, ele presta atenção em tudo, ele só não tem a noção do que realmente aconteceu. Ele acha que aquilo é um sonho, mas ele observa as pessoas falando, as pessoas conversando. Então, naquele momento em que a família está fazendo aqueles trâmites para fazer a cremação, ele já começa a sofrer com antecedência. Pô, mas vamos me cremar por quê? O que aconteceu? Eu estou vivo aqui, vamos me cremar. Né? Então, esse é um sofrimento. Né? E o outro sofrimento pode ser o seguinte, porque no momento que vai ser feita a cremação e ele tá ali, né, apegado às coisas, ele vai ser retirado, esse espírito, bruscamente do seu corpo físico. Então, isso aí vale trazer problemas, vale trazer obstáculos, vale causar problemas psíquicos. Né? Porque a realidade é que é assim, ó, o espírito, no momento que está sendo cremado o corpo, né, ele sente os reflexos, mas aquele é só mentalmente, ele não está mais ali, ele é retirado abruptamente dali. Alguns são retirados e adormecidos, né? Outros não. Certo. Paulo, e no caso de incêndios, onde o corpo do desencarnado ele é queimado pelas chamas, o que tu poderia nos falar neste caso? E isso acontece muito também em incêndios, onde as pessoas elas desencarnam através, né, do incêndio, e o seu corpo ele acaba sendo queimado. O que tu poderias falar nesse caso? Não varia muito, né, Madeira? Não existe muita diferença assim, entre um caso de incêndio e um caso da cremação. O que nós podemos, a única diferença que tem é que no incêndio, por exemplo, o espírito, digamos assim, foi meio pego de surpresa. De repente tu está num ambiente, pega fogo repentinamente, tu não tem tempo de sair e tu é queimado ali. Né? E na cremação não, na cremação é um ato premeditado. Isso. Uma coisa, essa seria basicamente a diferença. Né? Essa seria basicamente a diferença. Mas em ambos os casos, o espírito será desligado, ele será retirado desse corpo, do corpo físico dele, de uma forma rápida, né? E ele não vai, digamos assim, o perispírito dele não vai sofrer queimação nenhuma. Certo. Pode ficar com aquelas sequelas, aquelas coisas, né? Sentindo muitas vezes que seu corpo está queimado, mas na realidade não está sendo. Né? Em geral, todos nós recebemos amparo e assistência da espiritualidade, né? Com certeza. O que poderá acontecer da gente não entender esse amparo é devido ao nosso apego às coisas materiais. Ao nosso apego às coisas materiais. Isso exatamente, foi certo. E quais são, assim, Paulo, os motivos que estão levando um número cada vez maior de pessoas a optar pela cremação? Quais são esses motivos? A gente tem visto isso cada vez maior. Cresce o número de pessoas optando pela cremação. Que na realidade a cremação ela está constantemente, a gente muito diz, a gente está assistindo isso aí, né? Agora a pergunta que muitas vezes a gente faz é a seguinte: será que essas pessoas que estão sendo cremadas realmente elas optaram por ser cremada ou foi uma decisão da família? Então a gente não sabe bem, mas o que interessa é o seguinte, né? Porque a gente sabe, tu já falou isso aí, que o processo de cremação antigamente ele começava com a pessoa em vida. Então tinha que fazer um documento, deixar assinado lá, um documento público ou privado, aquela coisa toda, com firma reconhecida. Esse documento teria que ser passado para alguém da família, que no momento da morte seria anexado junto com o atestado, aquela coisa toda, tá? Hoje não há mais necessidade disso. Hoje basta os familiares, os antecedentes, os ascendentes ou descendentes solicitar via judicial, faz uma solicitação via judicial e é liberado o corpo para a cremação. Mas eu acredito sim, Madeira, que essa ocorrência de um grande número de cremação, talvez pela
conscientização maior que as pessoas estão tendo das coisas espirituais. Que nós não somos só isso que nós estamos aqui. É verdade. Né? A gente sabe que existe alguma coisa a mais. E nós que estudamos a doutrina do Espírito, nós temos a certeza disso. Né? Então, essa conscientização das coisas espirituais, eu acho que favorece muito. Por outro lado, nós podemos citar fatores higiênicos e fatores sanitários também. Né? Porque a gente sabe que os cemitérios causam sérios danos à saúde da população em geral. Né? Porque um corpo, por exemplo, assim, através do sepultamento normal, a gente sabe que ele leva de 2 anos e meio a 3 para se deteriorar. Né? Então, geralmente, no primeiro ano e meio, no momento que está sofrendo esse processo, começa a se formar um líquido que nós chamamos de chorume. Então, esse líquido vai contaminar as águas, né? Os lençóis freáticos mais superficiais contamina aquilo ali. Nós podemos adquirir doenças, né? Através dessa contaminação, doenças tais como o tifo, moléstias infecciosas, varíola, etc. Né? E como já falou, a contaminação da água potável, né? Um outro fator que talvez leva à prática da cremação seria a abolição aos poucos desses dogmas religiosos, por exemplo, da ressurreição, né? Porque nós sabemos que a ressurreição ela não tem a mínima possibilidade de existir, porque a ciência comprova isso. Está comprovado pela ciência que não existe, não tem como. Não tem, né? Como o espírito retornar e voltar para o mesmo corpo físico. Não, a ciência nos prova isso é impossível. Aí, né? Uma outra coisa, praticidade também, né, Maria? É muito prático. O problema da cremação é prático, é mais higiênico. Né? Tu não tem, por exemplo, se nós citarmos fatores econômicos, antigamente era comum as pessoas adquirirem o terreno, fazer o seu túmulo, ou quem não tinha mesmo ficava pagando o aluguel, ficava com aquela despesa. Então, talvez tudo isso aí as pessoas tenham analisado mais e tenham optado mais pela cremação. E um dia eu tenho a certeza, à medida que a gente vai caminhando, que a gente vai espiritualizando, e nós vamos entendendo melhor as coisas, eu acho que a tendência dos cemitérios é terminar. Porque nós estamos passando por um processo de evolução, nós estamos cada vez mais nos esclarecendo, nos espiritualizando. Tudo vai evoluindo junto, né? Isso. Tudo vai evoluindo junto. Isso mesmo. Paulo, queremos assim te agradecer profundamente tua presença aqui, falando de um tema assim que é interessante, um tema fascinante, que desperta o interesse de muitas pessoas a respeito da cremação. Nosso muito obrigado por estar aqui junto conosco. Não tem nada que agradecer, é um prazer estar aqui junto contigo novamente nesse programa, né? E sempre que precisar, e a gente estiver em condições, né? Estaremos aqui. E que bom, precisar, a gente precisa sempre. E o amigo sempre, quando vem, nos traz grandes mensagens a todos nós. O terceiro milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. E nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, saúde e muito trabalho do bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.